Meus irmãos, a situação é séria e grave. O Vaticano ameaça de excomunhão um dos grupos católicos mais tradicionais e conhecidos do mundo, a Fraternidade São Pio X. E para quem não sabe, a excomunhão é a pena mais grave que um católico pode receber. Essa fraternidade estão planejando ordenar novos bispos em julho, sem a aprovação do Papa. E a resposta do Vaticano foi clara: se fizerem isso, virá a excomunhão automática. Meus irmãos, isso não é brincadeira. É um daqueles momentos que nos fazem parar, refletir e rezar muito pela unidade da igreja. E essa fraternidade São Pio X foi fundada em 1970 por um arcebispo francês de nome Marcel. E naquela época, logo após o Concílio Vaticano II, a igreja promoveu importantes mudanças. A missa celebrada na língua do povo, maior participação dos leigos, diálogo com o mundo atual. Muitos católicos acolheram essas novidades com alegria, mas outros sentiram que as mudanças foram longe demais. E essa fraternidade é conhecida por serem ferrenhos defensores da missa em latim e das tradições mais antigas da igreja, o que por si só atrai muitos fiéis que buscam uma liturgia mais solene e silenciosa. E o problema, no entanto, nunca foi a língua latina ou o amor à tradição, mas sim a questão da obediência ao Papa. Em 1988, o arcebispo francês Marcel decidiu ordenar 4 bispos sem o mandato do Papa São João Paulo II. Naquele momento, a igreja foi ferida por um ato de desobediência direta, o que resultou na excomunhão automática dos envolvidos. Desde então, a fraternidade vive numa situação irregular. Eles celebram missas, formam padres, têm fiéis dedicados, mas não estão em plena comunhão com o Papa. Vários papas tentaram o diálogo, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco e agora o Papa Leão XIV tem tentado dialogar com eles. Houve avanços e esperanças, mas as diferenças permanecem, especialmente sobre alguns pontos do Concílio Vaticano II e sobre quem tem autoridade para ordenar bispos. E agora, em 2026, a fraternidade anunciou que vai ordenar novos bispos em julho. Eles dizem que precisam disso para continuar o trabalho. Mas a igreja ensina, desde os apóstolos, que só o Papa, sucessor de São Pedro, pode dar essa autorização. E diante dessa situação, o Dicastério para a Doutrina da Fé, com a aprovação do Papa, enviou um comunicado claro que se essas ordenações acontecerem, haverá um rompimento formal e a pena de excomunhão será aplicada. Meus irmãos, é uma situação de cisma, que é o termo técnico para quando um grupo decide caminhar separado da autoridade do Papa. É muito importante que nós saibamos que a excomunhão não é um ato de perseguição por parte do Papa. No direito canônico, a excomunhão é chamada de pena medicinal. O objetivo dela não é expulsar a pessoa para sempre do convívio divino, mas sim dar um choque de realidade, um grito de alerta para que o fiel perceba a gravidade do seu erro e retorne ao seio da igreja. É como um pai que precisa ser duro com seu filho para evitar
que ele cometa um erro irreparável. Quando alguém é excomungado, fica impedido de receber a Eucaristia e os outros sacramentos, pois a comunhão visível com a Igreja foi quebrada pelas suas próprias ações. E muitas vezes as pessoas perguntam se o Papa não está sendo duro demais com os tradicionais. Imaginem vocês se cada grupo decidir criar seus próprios bispos e ditar suas próprias regras. Em pouco tempo, a Igreja Católica se transformaria no que vemos em muitas denominações protestantes, divididas em milhares de vertentes diferentes. A autoridade do Papa existe justamente para manter a rede unida, para que a doutrina não se perca e para que o sucessor de Pedro confirme seus irmãos na fé, como Jesus pediu. Meus irmãos, eu sei que isto vai mexer com muitas pessoas, vai causar discussões, vai causar divisões, mas nós, como cristãos católicos, o nosso papel é rezar pela unidade da Igreja. Nós sabemos que a tradição é um tesouro da Igreja, mas a tradição sem a obediência ao Papa deixa de ser católica. É muito importante que você deixe aqui o seu comentário com respeito à sua opinião. E o mais importante é nós rezarmos pela unidade da nossa Igreja. O diabo é aquele que divide. E se nós estivermos do lado do diabo, nós vamos aplaudir. Nós vamos querer que isto realmente aconteça. Nós vamos desejar o mal para essas pessoas. E nós temos que fazer o contrário. Nós temos que ter o Espírito Santo, que é aquele que une. É aquele que nos mostra o caminho certo e o lado certo. Por isso, deixe aqui a sua opinião, o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que esta informação chegue de forma correta para as pessoas. E eu te convido também a ver os outros vídeos aqui do canal Lina Luz Oficial. E algo importante que eu quero deixar aqui para vocês: uma poderosa oração a Jesus, a Nossa Senhora do Desterro e a São Miguel, pedindo proteção contra assaltos, feitiços e todo o mal. Eu vou deixar esta oração fixada no primeiro comentário do canal para que vocês possam fazer. E eu deixo aqui também vários produtos religiosos para que vocês possam adquirir. E para saber o valor, o frete e todas as informações sobre esses produtos, vocês precisam aí clicar no ícone do produto que aparece para você abaixo do título, e alguns aparecem aí em forma de QR Code na tela. Vamos, meus irmãos, pedir o Espírito Santo pela nossa igreja, pelas nossas famílias e por nós. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.